Oi, gente, tudo bem? Gostaria de passar aqui, compartilhar com vocês o que eu entendi sobre o ensinamento, né? E alguns estudos que eu fiz. Espero que vocês gostem. E, assim, eu sou uma pessoa que sou muito fuçenta e gosto de fazer muitas anotações. Então, e quando eu aprendo alguma coisa, eu também gosto de compartilhar isso que eu aprendi, tá? Vamos ver como que vai ser. Eu nunca fiz isso assim de gravando vídeo. Espero que fique bom, que fique legal. Estou querendo fazer algo diferente, tá? E poder compartilhar o que eu aprendi e você também pode compartilhar comigo o que você aprendeu. E assim a gente crescer juntos para a honra e glória do Senhor, porque crescer em conhecimento nunca é demais, né? Sempre precisamos crescer em conhecimento. E conhecer as Sagradas Escrituras é essencial. Por isso está existindo tantos crentes rasos, né? Tantos crentes desviados, rasos, que não congregam, que diz que é crente porque ele acha que ele é crente, né? Porque não lê as Sagradas Escrituras, não interpreta e não estuda, né? A Bíblia fica lá na casa fechada e, enfim, né? Não estuda. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou estudando, começamos a estudar essas lições bíblicas, que é esses livrinhos aqui da EBD, tá? É da Escola Bíblica Dominical, mas a gente está estudando nos dias que dá certo na igreja, né? E esse livro aqui, ele tá falando, a capa dele, ó, pra me mostrar pra vocês, é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Então, os estudos vai ser sobre Ruth e Esther, tá? E o que eu vou mostrar aqui pra vocês é o de Ruth, é a lição 2, tá? Eu vou tentar colocar aqui tipo assim, eu quero deixar o meu rosto de um lado e de um lado a fotinho. Agora, se eu vou conseguir, não sei, mas eu vou tentar. Bom, belezinha, eu fiz um teste aqui e parece que deu certo. Por quê? Porque eu quero deixar aqui, tipo, o meu rosto desse lado e escrito assim do outro lado. Porque aí vocês conseguem acompanhar a leitura, né? Então, fica muito mais fácil de aprender, gente, porque assim, ó, pra gente aprender alguma coisa, nós precisamos ler e principalmente anotar e também compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Então, se você tá só ouvindo, que nem eu vou ler aqui para vocês e vocês vão ficar só ouvindo, não vai adiantar muito, tá? Você tem que ler. E também é bom sempre ter um caderno aí por perto para você poder fazer as anotações, porque quando você anota, você decora mais, fica tipo gravado na sua cabeça mesmo. E quando você divide isso com outras pessoas, fica mais gravado ainda. Tem até um estudo científico lá que tem uma porcentagem que fala sobre isso, mas eu não vou saber, né? Porque, né, gente, eu não sei dessas coisas, mas eu sei que tem porque eu já ouvi falando. E uma vez também a Maria, que congrega lá na igreja com a gente, ela é psicóloga, também falou desses dados. Tem até uma porcentagem, sabe? 80% se você anotar, se você escrever. Mas eu não vou lembrar, mas é isso. Então, eu vou deixar aqui do lado. Eu tô fazendo o melhor pra vocês, tá, gente? Espero que logo eu consiga mais materiais, aí eu consigo gravar melhor. Mas eu tirei uma foto e vou deixar aqui do lado. Parece que tá dando pra ler, legal. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Pensamento positivo. Então vamos lá. Hoje eu vou começar aqui pela leitura bíblica em classe, tá? Tem que ler para poder entender, senão não vai entender, gente. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe. Bom, é Ruth 1, do 1 ao 5, tá? Eu gosto da tradução da Nova Linguagem de Hoje, que é bem mais fácil para entender. Mas eu vou ler igual tá aqui no livrinho e vai estar aparecendo aí para vocês, tá? Então fala assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos.
E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Belém de Judá, gente, decorem isso. E viveram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, tá? Moabitas. Então eles foram para Moabe, né? Eles eram de Belém, foram para Moabe, e os 2 filhos de Noemi se casaram com moabitas, tá? Com estrangeiras, tá? Não eram judias, não eram judias, então eram estrangeiras, tá? Os 2 casou. E era o nome de Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então aqui tá contando, né, um resuminho, mas o livro de Ruth, ele tem, deixa eu ver quantos capítulos ele tem. Ele tem 4 capítulos, é um livro bem curtinho, dá muito bem para ler rapidinho, e é um livro bem gostosinho, dá para ler de boa, tá? Agora vamos para a introdução, para a gente começar o nosso estudo. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos. Ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, decora aí, amizade, amor e redenção. Isso é muito importante, amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Glória a Deus. Então a gente vai ver, aqui nesse capítulo a gente vai entender que a história de Ruth é muito profunda, gente, muito profunda. Ele tem 4 capítulos, né? Parece ser simples, mas não. Por detrás, assim, ele traz uma grande história, de amizade. Claro, a gente já sabe de amizade, porque Ruth e Noemi, né, foram grandes amigas, amor entre elas, né, de amor de sogra, amor de amigas, né, aquele amor, assim, especial, né, e redenção. Esse redenção aqui é a parte principal, né, o mais importante. Mas eu vou explicar mais pra frente. Vamos lá. A organização do livro. Vamos ver como que foi organizado o livro de Ruth, tá? Na Bíblia hebraica, tá? Não é na nossa Bíblia, é na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à 3ª divisão, ou seção da Tanakh. Eu não sei falar essas coisas aqui não, tá? Eu vou ler do jeito que eu sei aqui. A Bíblia hebraica é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, a Bíblia hebraica, gente, não contém o Novo Testamento, tá? Ele só contém o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento eles não têm lá na Bíblia hebraica, tá bom? Essa 3ª seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele chama Pentateuco, tá? Ou Torá. Deixa eu ver, acho que eu até tenho anotado aqui. Eu tenho até anotado aqui. Qual que são os 5 livros que é do Pentateuco? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Esse se chama Pentateuco, porque são 5, tá? A segunda, mas esse aqui é da Bíblia hebraica, tá, gente? Mas é só para vocês terem conhecimento. A segunda, ela é chamada de Neviim, que é profetas, e aí, dentre outros escritos, que são 11 livros, estão
os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita. A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é o Pentecostes. Shavuot eu sei falar. É Shavuot. É Pentecoste, a festa da colheita, tá? Isso é tudo no hebraico, tá, gente? Mas pra gente ir entendendo, tomando um conhecimento. Aí vocês já aprenderam o que é Pentateuco, né? Agora esses outros aqui já é meio complicado. Agora aqui, ó, na Bíblia cristã, no tópico 2, na Bíblia cristã. Então agora a gente vai aprender como está na nossa Bíblia. Enquanto a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4 seções. É Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos, tá? E Ruth está categorizado como um livro histórico. Por quê? Por seu evidente gênero narrativo, tá? Eu tenho até aqui, gente... É porque essas questões das separações da Bíblia, porque assim, ó, gente, a Bíblia, ela é um livro que contém vários livros dentro da Bíblia, né? E aí eles são divididos por seção, tá? É muito importante a gente aprender isso. Mas para o vídeo não ficar tão grande, eu não vou ensinar nesse vídeo, tá? Eu vou gravar um outro vídeo só falando dessas seções da Bíblia, tá? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem, tá? Eu até tenho aqui, ó, que é um estudo que eu tô fazendo, ó, eles marca aqui, ó, as divisões, tá vendo? Vai aparecer ao contrário, mas tá vendo, ó, que aí tem o Pentateuco, histórico, livros poéticos, tá vendo? E isso aqui na internet vocês conseguem achar também, tá? Só escrever lá, separação, pode escrever no Google mesmo, como é a separação dos livros na Bíblia. Aí vai aparecer, tá? Então, ó, no Antigo Testamento, ele é composto por 4 seções, que é o Pentateuco, que é igual do hebraico, tá? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eu já li. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Aí depois tem os poéticos, tá? Eu vou até ler aqui para vocês qual que é os poéticos. Os poéticos é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Depois tem os históricos, deixa eu ver qual que é os históricos aqui. Históricos é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Olha aqui onde tá Esther, tá vendo? Nos históricos. Eu tô lendo rápido assim, gente, mas no outro vídeo eu vou ensinar certinho, eu vou até desenhar junto com vocês, porque é legal decorar isso, tá? Dá uma visão assim, sabe aquela pessoa que vai procurar na Bíblia e não sabe onde que tá? Então, esse daqui, ó, você aprendendo isso já dá na hora que falar Esdras, você já vai saber onde que é, porque você já tá decorando, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Então, Pentateuco, o poético, histórico, acabei de ler que a Esther está nesse histórico, e tem os proféticos, deixa eu ver. Os proféticos têm os profetas maiores e tem os profetas menores, tá? Não vou explicar por quê. No outro vídeo eu explico. Mas eu vou ler quais são. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá? E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, tudo isso que eu li está no Antigo Testamento e são divididos em 4 seções, que são essas seções que eu falei para vocês, tá? Só que a seção do profético, na verdade são 5, né? Porque a seção do profético tem 2, que é o profetas maiores e os profetas menores, tá? Então é o Pentateuco,
Deixa eu ler do jeito que tá aqui, tá? Na revistinha, porque aqui no meu estudo tá descrito de outra forma. Então o Pentateuco poético, histórico e profético, sendo que o proféticos tem os profetas maiores e os profetas menores. Então essa é a divisão da Bíblia no Antigo Testamento. Depois tem o Novo Testamento, mas não vou falar por aqui, tá? Que já tá em 12 minutos, já tá grande. Então vocês conseguiram entender, né? Então essa é a divisão da Bíblia. Olha que legal. Então o de Esther e se encontra no históricos, tá? Bom, vamos continuar aqui, ó. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, tá? Ruth também é um pouquinho poético, mas aqui, estudiosamente aqui, né, ele está classificado no históricos, tá bom? Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos das vidas dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos. Então, a Ruth, ela tem 4 capítulos, já tinha falado para vocês, somando 85 versículos, tá? Tópico 3. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Tá? Deixa eu terminar de ler aqui. Samuel é o autor mais provável, tá, gente? Então, o autor mais provável do livro de Ruth é Samuel. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem vários nomes, né? Que eu acabei de ler aqui para vocês. Gênesis, Êxodo, Juízes, Jó, nananana. Mas assim, não é porque está escrito esses nomes que foram essas pessoas que escreveram o livro, né? Que nem o livro de Jó mesmo. Não foi Jó que escreveu. O livro de Ruth, que nós estamos estudando, não foi Ruth que escreveu. Nós precisamos ter isso em mente, tá? Os autores da Bíblia que foram inspirados por Deus foram no total de 40 pessoas, mais ou menos, tá? Mas não quer dizer que porque o livro está com esse nome, que foi essa pessoa que escreveu. Tá bom? É bom ter isso em mente, tá, gente? Então, o livro de Ruth que nós estamos estudando provavelmente, para as pessoas estudiosas aqui, ó, para opiniões dos eruditos, as pessoas estudiosas lá, quem mais provavelmente foi que escreveu desculpa, gente, que fica falando, né? Devia ter pegado uma água, na próxima eu vou pegar uma água. Então, o mais provável é Samuel, tá? Por quê? Aí depois eles explicam aqui, ó. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Ó, a forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, aqui está querendo dizer que a escrita de Ruth, do jeito que ele fala de Jessé, de Davi, ele tem uma grande familiaridade. Então, tudo indica que, por ele ter essa familiaridade, quer dizer que ele conviveu com essas pessoas, que ele conversou com essas pessoas. Vocês lembram lá de Samuel, quando ele vai ungir o rei Davi na casa de Jessé? Então, esse mesmo Samuel, que é o Samuel que escreveu o livro de Ruth. Então, eles acham que é Samuel por esse motivo, por ele escrever o livro de Ruth, ser escrito tão assim, com essa espontaneidade, como se ele conhecesse, né, com essa intimidade. Então, tudo indica que seja o Samuel por causa disso, por eles ter... pelo livro de Ruth ter essa intimidade. Então, tudo indica que seja Samuel, tá? Porque Samuel foi lá, conviveu com Davi, com Jessé, e ele escreveu o livro de Ruth, tá? Então, é por causa disso. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C., tá? Então, aqui está dizendo, então, por que provavelmente é Samuel, né? Porque tudo indica que foi no período da monarquia, do início do período da monarquia de Israel, tá? Eu tinha até marcado aqui o que era monarquia, né? Monarquia. Ó, anarquia significa sem rei e monarquia significa
é rei ou rainha, um povo que tem rei ou rainha. Então, ó, do início do período da monarquia. Então, eles acham que é Samuel, por quê? Porque Samuel, ele esteve presente no início da monarquia, quando o povo dos judeus lá teve o primeiro rei, que foi o rei Saul. Então aí começou a monarquia em Israel. Por isso que eles acham que é Samuel também, porque foi no início da monarquia de Israel, que foi quando Israel teve o primeiro rei, que o primeiro rei foi Saul. E quem foi que foi lá ungir o rei foi Samuel. Por isso que tudo indica que é Samuel. Bom, gente, continuando aqui então. Infelizmente, meu microfone acabou a bateria e eu fiquei gravando, falando com o vento, né? Falando com ninguém. Gente, eu tenho gravado, perdi uns 10 minutos de leitura e explicação, porque acabou a bateria do meu microfoninho aqui, ó. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Nós vamos de novo. Bom, eu creio que eu tinha terminado naquela parte que atribui, né, ao Samuel, o autor, né, do livro de Ruth. Aí por quê, né? Aí fala que o Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Não lembro se eu tinha explicado essa parte, mas é porque os eruditos lá, né, eles classificaram Samuel como autor do livro de Ruth pela escrita dele, pela intimidade, pela a forma que era escrita, demonstrava muito ele ter conhecido realmente o rei Davi e Jessé. Sabe quando você conhece a pessoa, você conversa? Então, porque Samuel ele já tinha tido essa relação, né, com Davi, daquela vez que ele foi lá ungir Davi como rei, Jessé. Então ele tinha essa, né, conhecia, tinha essa intimidade. E na forma que o livro de Ruth foi escrito, tudo dá a entender isso, né? Que ele tinha essa intimidade. Então, tudo indica que foi, sim, o profeta Samuel que foi o autor do livro de Ruth, tá? A gente está estudando o livro de Ruth. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C., tá? Então, outra coisa também que indica que é o profeta Samuel é que a obra de Ruth foi escrita numa atmosfera própria do início do período da monarquia. O que seria esse início do período da monarquia? Eu até marquei aqui, ó. Anarquia significa sem rei. E monarquia significa com rei, com rainha. Um povo que tem um rei e um povo que tem uma rainha. Então, esse período aqui do livro de Esther indica que está no início da atmosfera, do início da monarquia de Israel, do povo de Israel. Porque, como eu já falei, o livro de Ruth foi passado na época dos juízes, né? Na época dos juízes. E na época dos juízes não tinha rei ou rainha. Deus usava os juízes. Tá? Então era uma época que estava na anarquia, não tinha rei. Depois Samuel foi lá e ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E aí começou a monarquia, que monarquia significa um povo que tem um rei e uma rainha. Eu creio que mais aqui para baixo vai explicar também, mas só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, ó. O contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Não tem uma data precisa. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes
Durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué. Então, o período dos juízes começou após a morte de Josué. Lembra de Josué? Das muralhas de Jericó. Primeiro veio Moisés, né? Libertou o povo do Egito. Nananana. Não dá para explicar tudo, né? E depois foi levantado Josué. Depois que Josué morreu, começou o período dos juízes, tá? Dos juízes. Por volta, o período dos juízes começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Então, o período de juízes começou a partir da morte de Josué, durou todo um tempo lá, até o início da monarquia, que foi quando teve o primeiro rei, que o primeiro rei foi o rei Saul, tá? E esse período dos juízes foi marcado por uma grande anarquia. Foi marcado por uma grande anarquia, que eu já expliquei o que é anarquia e o que é anarquia. Sem rei. Então, o tempo dos juízes foi um tempo todinho que o povo de Israel não teve um rei. Eles não tinham rei, eles não tinham um líder, eles não tinham alguém para dar uma direção, para ensinar, para falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos seguir o que Deus está falando. Não tinha. Eles estavam sem reis, é uma anarquia, tá? E uma profunda apostasia. O que é apostasia, gente? Eu marquei aqui, que vem. Apostasia é abandono da fé e infidelidade do povo hebreu. Então, o tempo, gente, dos juízes foi um tempo muito difícil para o povo de Israel, porque eles se apostataram. O que é apostasia? Eles perderam a fé. Eles perderam a fé em Deus. Eles começaram a se juntar com outros povos e começaram a praticar cultos àqueles deuses daqueles povos, porque foram rebeldes, né? E porque também não tinha esse rei. Era um período de anarquia, não tinha rei em Israel. Foi um período sem rei, e aí o Senhor levantava esses juízes, né, pessoas, juízes, para alertar o povo, para conversar, para dar uma instrução, mas não era rei, não era um líder verdadeiramente, né? Eram juízes que o Senhor levantava. Depois vai até falar mais para frente. Mas o período de juízes foi muito triste, né? Foi muito triste. O povo de Israel realmente se rebelou, se afastou de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, infelizmente, tá? Continuando aqui, uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Sem uma sábia direção, o povo perece. E isso é verdade, gente. Sem uma sábia direção, o povo realmente... Deixa eu conferir aqui. O povo realmente perece, gente. Então, por isso que nas igrejas de hoje em dia sempre tem um pastor, sempre tem um líder. Por quê? Porque é muito importante um povo, pessoas, uma igreja que não tem um líder, eles são muito influenciáveis, vai na cabeça de todo mundo, começa a ver um fazer uma coisa aqui quer fazer, ver outro fazer ali quer fazer, acaba sendo influenciável, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não tinham, estavam vivendo no período sem rei, no período de anarquia, e eles começaram a conviver com outros povos que praticavam, né, cultos a outros deuses, e eles foram se contaminando com isso, porque não tinha um líder, não tinha alguém para instruir, não tinha alguém para mostrar. Então é muito importante termos um líder, termos alguém para nos dar direção, para mostrar o caminho, tá? É muito importante. Então quando a gente tem um líder, tem um pastor, é muito importante a gente sempre obedecer, viver em obediência, claro, sempre
procurando nas escrituras se esse líder realmente está dentro das escrituras sagradas, tá? Naquele tempo também era assim, eram pessoas levantadas por Deus para conduzir o povo, mas no período dos juízes não teve nenhum rei, era apenas levantados juízes, pessoas que eram chamadas de juízes, que Deus dava uma direção para dar uma palavra, mas não tinha rei, tá? Vamos lá, secularismo, hedonismo e idolatria. Eu procurei cada uma aqui, ó. Secularismo, que é a primeira palavra, significa defende a liberdade de acreditar ou não em uma religião. Então, o secularismo, ele defende a liberdade de você acreditar ou não numa religião. Se você quer acreditar, ok. Se você não quer acreditar, também ok. Então, isso é o secularismo. Você acredita no que você quiser. Essa é a verdade, né? Hedonismo. Hedonismo concordam na determinação do prazer como bem supremo. Então, o hedonismo, eles só pensam no prazer, Mesmo se isso for super errado, mesmo se isso for contra a vontade de Deus, não tem problema. É o prazer que importa. Então, isso é hedonismo. Só o prazer, em busca do prazer, mesmo que isso inflinja leis, mesmo que isso machuque, mesmo que isso seja errado, mesmo que isso nos leve à perdição. Enfim, hedonismo só pensa no prazer. Tudo pode ser feito se for feito por prazer, tá bom? E idolatria. Idolatria também marquei. Culto que se presta a ídolos. Então, idolatria é um culto que se prestam a ídolos, né? As outros ídolos que não é o nosso Deus. Então, isso é idolatria. Um culto que você presta a ídolos. E esses ídolos, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Antigamente aqui, os ídolos eram mais estátuas mesmo, e deuses que eles levantavam lá, que nem Baal, que vai mencionar aqui, Astarote também. Eles tinham vários deuses que eles idolatravam, né? Que se faziam a idolatria. Mas hoje em dia também tem idolatria, viu, gente? Tanto que em imagens de escultura, quanto a gente também pode fazer idolatria na nossa vida. Idolatria é tudo que você presta culto, né? Então você pode levantar um ídolo na sua vida, sei lá, um carro para você pode ser uma idolatria, sei lá, qualquer coisa que pode se tornar um ídolo na sua vida, né? Até pessoas nós podemos fazer ídolos, né? Não pode ver que tem pessoa que fala, ai, fulano de tal, eu sou ídolo do fulano de tal. Gente, não pode, tá? Idolatria é uma coisa horrível, horripilante. Você presta um culto àquilo. Então, a idolatria é terrível aos olhos do Senhor. Então, nós temos que vigiar para não cometer idolatria. Muitas vezes nós estamos aí idolatrando, né? Coisas que não pode. Na nossa vida, primeiro lugar sempre tem que ser Deus, sempre. E não foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel, né? Eles começaram a praticar tudo que não podia. Na época dos juízes, eles se perderam completamente. Vamos lá. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Então, como Israel não tinha um líder, não tinha um rei, foi uma época que estavam em anarquia, eles começaram a viver com os cananeus e, infelizmente, eles se contaminaram com essas práticas pecaminosas dos cananeus. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia. Infelizmente, eles começaram a fazer cultos a outros deuses, né? A Baal e a Astarote, infelizmente. Em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Ó, essa parte aqui é muito importante, eu até pintei aqui em verdinho, ó. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo.
Então, gente, os líderes são muito importantes. Claro que tem que ser líderes conduzidos pelo Senhor, realmente líderes que têm condutas, que têm caráter, que são do Senhor. Não adianta você também ficar seguindo qualquer líder aí não, viu, gente? Pelo amor de Deus, você tem que analisar bem quem que é o seu líder, quem que você está obedecendo, quem que você está seguindo, tá? Porque tem pessoas que não dá, né? Tem pessoas que são falsos profetas, que são falsos líderes, que não dá para você seguir, não, tá? Vamos lá. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Exatamente isso, tem que ter caráter, né? Pessoas de caráter, pessoas realmente temente a Deus, né? E naquele tempo, né, na época de juízes, eles estavam em anarquia, sem reis, e infelizmente aconteceu tudo isso. Eles realmente se desviaram, né? Vamos lá, no tópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia. Apostasia. Aqui, ó. Apostasia é o abandono da fé, tá, gente? A apostasia, então, o abandono da fé tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Tá vendo? Então, quando o povo de Israel se afastou tanto de Deus que para os inimigos eles eram uma presa fácil, né? Eles olhavam assim os inimigos, a gente vai ali, vai atacar o povo de Israel e a gente vai ganhar fácil a guerra contra eles, porque eles estão todos desorientados, estão sem rei, estão tudo aí perdido, então eles se tornaram presa fácil, porque eles abandonaram o caminho do Senhor, né? Eles se afastaram da presença do Senhor, e é isso que acontece com a vida da gente também, quando a gente se afasta do caminho do Senhor, a gente se torna presa fácil, né, para o inimigo, a gente se torna presa fácil para coisas ruins acontecerem na nossa vida, porque a gente desviou dos caminhos do Senhor, né? Tá vendo? O livro de Ruth é bem, né? O livro de Ruth aconteceu tudo nessa época aqui dos juízes, para vocês verem como que estava lá. A nação afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar seu povo, tá vendo? Então, no meio daquela apostasia toda que eles estavam vivendo, sempre tinha o remanescente, aqueles povo que não se rendeu à apostasia. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles remanescentes. E eles clamavam e pediam ajuda a Deus. E aí o Senhor, ele levantava os juízes, né? Ele levantava alguns juízes aqui, uns juízes ali, para poder libertar o povo, para poder dar uma palavra, para poder dar uma direção. Não eram reis, tá? O primeiro rei de Israel foi Saul, mas foi depois dos juízes. Aqui nos juízes, o Senhor levantava pessoas que eram chamadas de juízes, tá? Mas não era rei. Mas eles iam lá e falavam o que o Senhor gostaria que falasse, e para libertar o povo, ó, do jeito que está escrito aqui. Esses juízes não eram magistrados civis como conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores. Então, esses juízes não é igual a gente conhece os juízes hoje que fica lá, né, no negócio, lá na tribuna, julgando lá, tal. Não é juiz assim, tá? Eram pessoas que eram levantadas por Deus, né, para libertar o povo, para dar uma palavra, para dar uma instrução, né? Eles eram chamados de libertadores, né? Juízes eram pessoas que iam lá para dar um entendimento, para libertar, né, o povo. Olha lá, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo e seus momentos de dor e aflição. Então, mesmo com aquela apostasia toda, mesmo eles tendo abandonado a Deus, realmente se desviado, mesmo assim, o Senhor, ele ouvia as orações, ele via as aflições, Deus ouvia o gemido do seu povo
e seus momentos de dor e aflição. Olha que lindo, né? Mesmo eles estando afastados, mesmo eles tendo se desviado, o Senhor mesmo assim ouvia a aflição e o seu choro. E ele mandava os juízes, né, para dar uma direção, para dar um norte para eles, né? Que lindo, né, gente? O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a ele clamam. Ai, o Senhor é maravilhoso, né, gente? Ele é longânimo, ele demora a se irar, ele é longânimo, cheio de misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? A cada manhã. Ele ouve o que eles clamam. Então, ele ouve aqueles que clamam, né? Então, quando a gente estiver precisando de alguma coisa, é só a gente clamar a ele, porque ele ouve a gente, né? Que lindo. Vamos lá. Propósito em mensagem. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual veríamos o Messias. Então, uma parte muito importante aqui do livro de Ruth, que é muito importante mesmo, uma das principais, é apresentar Davi como descendente da tribo de Judá. Gente, isso é muito incrível, tá? Isso realmente é muito incrível. E aqui no livro de Ruth realmente mostra isso. Depois eu vou mostrar para vocês. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Em Gênesis 49 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Gente, que tremendo, que tremendo. Então, Davi, né, o livro de Ruth, ele principalmente também traz no livro mostrar que Davi seria da descendência do Messias. Gente, e realmente e eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês verem. E vocês têm que ver também quem mais é da descendência de Davi, né? Que depois vem a descendência de Jesus. Porque, gente, é muito importante a gente estudar a genealogia. Eu sei. O que é genealogia, Rafa? Genealogia é você... Sabe quando você está lendo a Bíblia e aparece aquele monte de nome? Ah, fulano é filho de fulano, que foi filho de cicrano, que foi pai de brotano, aqueles nomes tudo bonito. Então, não sei quem, fica um nome estranho. Então, muitas vezes a gente quer pular essa parte e não quer ler, né? Porque é meio, né, complicado. Mas é muito importante. Por quê? Porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E a genealogia de Jesus é muito importante, porque a Bíblia toda fala sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que achar Jesus. Não importa qual livro. Gênesis, Deuteronômio, Esdras, Juízes. Todos os livros falam sobre Jesus. E a nossa pregação também tem que ser sobre Jesus. Se alguém está pregando uma pregação e não contém Jesus, então isso não é uma pregação. Isso não é uma pregação, é qualquer outra coisa, menos pregação, tá? E louvores também. Louvores é sempre para adorar ao Senhor. Se o louvor não for para adorar ao Senhor, não é um louvor. E é muito importante, gente. Então a genealogia de Jesus é linda, gente. É linda. Eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo, vou mostrar a genealogia para vocês. E Ruth faz parte dessa genealogia. Ai, meu Deus, que lindo. Vocês não têm ideia de quem mais faz parte da genealogia de Jesus. Tem umas mulheres incríveis que fazem parte da genealogia de Jesus. Bom, vamos lá. Amor e redenção. Essa parte aqui é muito importante. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade.
Como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Gente, olha que importante isso. Espero que eu consiga explicar para vocês, porque é a parte principal do livro de Ruth, é sobre amor e redenção. Por quê? Porque Boaz, ele era um judeu, né? Que Boaz, ele casa lá com Ruth, vai lá e casa com Ruth. Boaz, ele era judeu. E Ruth não era judia. Ela não era. Ruth era uma estrangeira, como eu li para vocês no começo do vídeo, que fala que ela era moabita, lembra? Que Noemi saiu com o marido, foi morar em Moabe com seus 2 filhos. Moabe não era Israel, Moabe era uma cidade, né, que estrangeira, que não acreditava no nosso Deus, de pessoas gentias. Rafa, que é gentios? Gentios é pessoas que não acreditavam, não eram judias, né? Pessoas que não acreditavam no nosso Deus, não acreditavam no Deus único. Então, elas eram moabitas. Eles se casaram, os filhos de Noemi eram judeus e se casaram com moabitas, tá? Orfa e Ruth eram moabitas, elas não eram judias, elas eram estrangeiras, tá? Não acreditavam no nosso Deus. Tanto que depois, quando Ruth vai com Noemi, ela fala, a partir de aqui, eu vou acreditar no seu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Então ela não era judia, ela era estrangeira. E é aqui que pega, entendeu? Por quê? Porque eu não falei para vocês que a gente tem que achar Jesus em toda a Bíblia? Então, aqui no livro de Ruth, Jesus, ele é tipificado em Boaz, tá? Então, Boaz é como se fosse Jesus, judeu, né, da raiz de Davi, da genealogia de Davi, e Jesus veio, né? Jesus, Boaz. E o que Boaz fez com a Ruth? Se você for ler todo o capítulo, tem que ler todo o capítulo, os 4 capítulos. Boaz, ele resgata a Ruth, porque a Ruth, ela perdeu o marido dela. E Noemi, que era sogra, elas ficaram abandonadas. Mulher, naquela época, antigamente, não tinha direito a nada. Elas eram, assim, não tinha valor, vamos dizer assim. Elas não tinham uma posição na sociedade de conseguir viver sem ter um homem, né, sem ter alguém para cuidar delas. Então, Noemi, a partir do momento que perdeu o marido e os filhos, e a Ruth perdeu o seu marido, elas ficaram abandonadas. Elas ficaram à mercê do que qualquer pessoa podia fazer para elas, podia fazer mal para elas, podia assediar elas, podia pegar elas, podia maltratar elas, porque elas não tinham alguém que cuidasse delas, elas não tinham alguém que prezasse por elas. E o que acontece? Boaz, ele vem, e ele era da família de Noemi, né, um parente próximo, e ele resgata a Ruth e resgata a Noemi. E ele se casa, né, Boaz se casa com a Ruth. E Boaz, ele era judeu. Jesus, ele era judeu. E Ruth, ela era moabita, estrangeira. E nós, eu e você, éramos estrangeiros. Éramos desse mundo perdido, cheio de pecados, cheio de coisas ruins. E veio Jesus, Boaz e Ruth, eu e você. Ele nos resgatou. Ele casou com ela. Da mesma forma que o Senhor morreu por mim, por você, nos resgatou com o seu sangue, nos lavou, nos purificou. Todo o nosso pecado, todo foi embora, porque pelo sangue dele ele levou tudo. E nós somos a noiva dele, que estamos aqui aguardando pelo nosso casamento, que ele vai vir dos céus buscar a sua noiva. Nós somos a sua noiva. Então aqui o livro de Ruth mostra a redenção, mostra um judeu que resgatou uma pessoa que estava perdida, que não acreditava no Deus deles, mas que ela passou a acreditar e mereceu, né? Ela foi uma pessoa sábia, Ruth foi muito sábia, e ele foi lá e resgatou. Então esse é um dos principais resumos do livro de Ruth, a redenção, que
nós que não éramos dignos, né? Eu, você, Ruth, Moabita, nós não éramos dignos, nós não éramos judeus, nós éramos pecadores, não somos descendentes, né? Mas aí Jesus vem e nos resgata. E nós somos enxertados, né? Aí nós nos tornamos filhos do Senhor, porque o Senhor veio e nos resgatou. Então agora sim, nós somos filhas também. Ele nos resgatou desse pecado, de tudo que era ruim. E agora nós somos livres e nós temos a liberdade e nós vamos ser salvos, porque Ele veio e nos resgatou. Ah, gente, que tremendo. Bom, vamos lá. O que mais? A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Então, o Boaz é o parente remidor, Boaz, ele é o parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo. Por que que Boaz, ele preservou? Ó, vou tentar explicar aqui para vocês. É um pouquinho complicado, mas eu queria que vocês vão entender. Ó, fala assim que Boaz preservou a descendência de Elimeleque. Por quê? Noemi, ela era casada com Elimeleque, certo? Eles eram judeus de Belém do Judá, lembra? Belém. Belém. Quem nasceu em Belém? Jesus. Então, ó, pode ver, ó, lá no comecinho, ó. Malom e Quilion, ó. Noemi e seus nomes de seus filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém do Judá. Então, Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos eram judeus. Judeus, ok? Eles foram para a terra lá, casaram com as moabitas, que não eram judias e não acreditavam em Deus. Só que o que acontece? O Elimeleque, né? Deixa eu ver, não falar o nome errado do homem. É Elimeleque, né? O Elimeleque e os 2 filhos, eles morrem. Morrem. E aí? Como que ia fazer para ter descendência da tribo de Judá, que era a Noemi, Elimeleque e os 2 filhos? Como que eles iam seguir a descendência? Porque Davi ia vir dessa descendência. Teria que nascer um filho ali para poder vir a descendência de Davi e por fim vir Jesus. Mas se todo homem morreu, como que iria vir um descendente? Como que ia ter um filho? Ruth ia ter um filho de quem? Se o marido dela tinha morrido. Então, aí é que tá. Vem o Boaz. Vem o Boaz, que ele preserva a descendência de Davi. Porque aí, a partir do momento que Boaz se casa com Ruth, Boaz também é judeu. Ele casa com Ruth, aí eles têm um filho. Eles têm um filho. E esse filho dá continuidade à descendência de Davi. Se eu não me engano, o filho chamou Obed, se eu não me engano. Então, por isso que aqui fala que além de remidor, ele preservou a descendência de Elimeleque. Ele preservou a descendência. Por isso que Ruth, por isso que Boaz, por isso que eles estão na descendência de Jesus, na descendência de Davi. Por causa disso. Porque eles morreram. O marido de Noemi e os 2 filhos morreram lá. Não teria como ter uma descendência. Teria que ser da tribo de Judá. Jesus, o Messias, viria da tribo de Judá. E Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos eram da tribo de Judá. Belém de Judá. Depois Jesus nasceu na onde? Em Belém de Judá. Gente, é incrível, incrível. Então,
Boaz, se casando com Ruth, ele preserva a descendência de Elimeleque e entra na genealogia de Jesus. E depois, e também é um tipo de Cristo, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Boaz, ele né, casou com Ruth e deu essa, libertou ela, deu essa redenção para ela. E foi mesmo o que aconteceu. Jesus e nós, Jesus judeus e nós que não éramos, né, judeus, que não acreditávamos, nós éramos estrangeiros, Jesus veio e fez uma aliança com nós, morreu e nos libertou, né? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Gente, que lindo, que lindo. Vamos lá. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes, né? Lembra que eu falei que na época dos juízes que foi escrito o livro de Ruth, eles se apostataram, tal. Então, eles viviam muito ruim, né? Foi tudo muito ruim, foi de ladeira abaixo, né? Só perversidade, só cada um fazia o que queria, fazia do jeito que queria. Mas nem tudo foi tão ruim assim. Porque no livro de Ruth, a gente vê que tinha, sim, pessoas que pensavam umas nas outras. Ruth pensou muito na Noemi, né? Tanto que ela foi com Noemi até o final. Uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro. Então, no meio daquele caos que vivia a época dos juízes, tinha, sim, pessoas remanescentes que ainda praticavam o amor e confiavam, né? No amor e fidelidade. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo que cresce iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Gente, altruísmo, eu até marquei aqui. Entre o altruísmo é só pensar em si mesmo, né? Então, naquela época dos juízes, cada um pensava em si mesmo. Era um egoísmo total. Cada um pensava em si, fazia o que queria, agia do jeito que queria, porque não tinha rei, não tinha nada, ninguém mandava em ninguém. Era uma coisa horrível, né? Então, aí naquele tempo, no meio de tudo isso, Samuel, o autor do livro, resolveu escrever aqui, inspirado por Deus, para mostrar que existia sim ainda os remanescentes, que era Ruth e Noemi. E o Boaz também, né? Que depois o Boaz vem. Mas sim, existia amor, existia amizade, existia coisas boas. Não era tudo ruim. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram essa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta, tá vendo? O amor não é egoísta. Então, naquele tempo, daquela loucura dos juízes, sim, existiam pessoas que eram boas, pessoas que amavam, né, e pensavam um no outro. Aí a conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Sim, o Senhor é fiel. E ele faz tudo exatamente correto, gente. E a parte que me chama muita atenção no livro de Ruth é exatamente a parte da redenção e de permanecer a genealogia de Elimeleque, porque ali viria a raiz de Davi, nasceria Davi, e depois futuramente nasceria o nosso lindo e maravilhoso Messias. Então Deus, ele faz tudo certo. E eu vou mostrar para vocês, o ensinamento da revista já terminou, mas essa parte é tão importante, gente, que eu preciso destacar aqui para vocês, a genealogia de Jesus. Para você, quando for ler a Bíblia e quiser pular de genealogia, você não vai pular mais, porque a genealogia é muito importante.
É a raiz, é da onde Jesus veio, é a raiz dos povos, é a raiz de todas as coisas. E ó, eu vou colocar aqui também para vocês lerem, é a minha Bíblia, tá? É Mateus capítulo 1. Aqui vai falar da genealogia, tá? Ó, os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Gente, Tamar também é linda a história dela, tá? É linda a história de Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz, acreditem vocês ou não, a mãe de Boaz foi Raabe. Sim, Raabe, a prostituta. Lembra da história de Raabe, que conta que ela brigou os espias? Raabe, ela era uma prostituta e ela está na genealogia de Cristo. Sabe, isso mostra que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Isso mostra que o Senhor, ele morreu na cruz por todos nós, judeus e não judeus, pessoas gentias, ele morreu por todos nós. Uma prostituta está na genealogia de Jesus, e ela era mãe de Boaz. Boaz foi pai de Obed. Então Boaz com Ruth teve Obed. Olha lá, Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão. Deixa eu ver. Acho que dá para ler tudo, tô vendo se é muito grande. Bom, acho que é muito grande. Bom, eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito grande. Já tá 40 minutos. Mas enfim, eu vou parar aqui até onde vai Ruth. Mas como eu sei que você vai querer ler tudo, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler. Que depois vai ter mais algumas descendências, mais pessoas nascendo ali. E vai nascer o nosso lindo e maravilhoso Jesus, da descendência de Davi. Boaz e Ruth tiveram Obed. Ah, que lindo, gente. E Raabe foi a mãe de Boaz. Que lindo, né, gente? Bom, esse daqui é o ensinamento. Nós estamos nas lição número 2. Depois vai ter muita coisa ainda pra gente aprender, mas já deu para aprender bastante coisa, né, gente? Eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês. Se você quiser escrever alguma coisa, quiser mandar uma mensagem para mim, escrever aqui. Ai, Rafa, eu também percebi isso. Ai, eu tava lendo e eu percebi isso aqui. Pode me falar, tá? Que eu vou amar. E a gente vai crescendo em conhecimento juntos, tá bom? E é isso, eu vou postar sempre aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu tô gravando assim, né? Lendo, ensinando. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. E eu tô aqui explodindo de felicidade, gente, porque é muito lindo. É muito lindo. Aí, se você for ler realmente o livro de Ruth, olhando assim para Boaz, como tipificando Jesus, e a Ruth sendo nós. Ai, que lindo. Ele cuidou dela, ele protegeu ela, ele deu de comer para ela. O Senhor Jesus faz tudo isso com a gente, faz e fez. É lindo. Bom, a gente vai compartilhando mais. Beijo, gente. Obrigada por ter ficado até aqui.